Segundou com mais um Ideias de Segunda. Toda segunda-feira uma série de novas ideias de segunda categoria por aqui. Segundou, Beli. Segundou, Felipe. Feliz 2026. Voltando com as gravações. Hoje estamos aqui com a Nath, com a Mônica. Vamos falar sobre todo o universo pet, especificamente da parte de adestramento. Estamos com dois convidados especiais, camuflados, não sei se deu para perceber, mas aqui a gente tem a Costelinha. Oi? Ficou tímida. E tem o Bacon. Cadê o Bacon? Bacon, onde você tá, Bacon? Bacon! Vem aqui, Bacon! Oi, Bacon! Eu juro que o Bacon tá aqui embaixo, depois vocês vão ver. Mas, gurias, queria desejar boas-vindas a vocês, dizer que a gente tá muito feliz em poder gravar com vocês, com a Costelinha, com o Bacon, e falar sobre algo que até então a gente nunca tinha tido oportunidade, né, Felipe? Que é sobre os pets, cada vez mais estão presentes nas nossas vidas, ora com as pessoas comentando, será que eles são as próximas crianças? Ora, cada vez mais desenvolvendo os seus instintos selvagens, né? E as gurias potencializando isso. Então, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, né? Da trajetória, como é que chegaram até aqui, enfim. Bem-vindas. Obrigada. Tu quer começar tudo? Pode ser. Começa tudo. Então, eu, na verdade, vim da psicologia. E aí, na psicologia, consegui juntar a minha faculdade com o meu amor de sempre com os animais, desde criança, descobrindo essa parte do comportamento e conseguindo, então, unir a minha profissão com o meu amor de sempre com os bichinhos. Então, depois da faculdade, eu entrei no mestrado, fiz um mestrado em interação humano-animal dentro da psicologia, enquanto fiz uma especialização em comportamento de cães e gatos, fiz um curso com a Mônica em adestramento, e comecei a trabalhar, então, com as famílias, com seus pets, e tô aí até hoje. Bom, então a minha trajetória é um pouquinho diferente da Nath. Eu venho de uma área não muito convencional. Sou formada em física, bacharelado em astrofísica, fiz mestrado em astrofísica. E aí, por conta dos caminhos da vida e cães problemáticos, as coisas convergiram para esse mundo pet aí. E aí acabei me apaixonando e decidindo mudar de carreira, inclusive, para trabalhar com adestramento, depois de ter ajudado os meus cachorros, ajudar outros cães também. E estou nesse mundo há 5 anos já. 5 anos e um pouquinho já. Show, hein? Já tá um tempinho. Então as leis da física não foram capazes de solucionar os problemas caninos, no caso. Queria que vocês contassem um pouquinho das páginas do trabalho de vocês ali, que vocês utilizam muito a internet para isso. Isso é até a vertente aqui nossa, a gente fez toda uma temporada passada, então mais voltada a negócios em si, mais, né, o PJ, e agora a gente está fazendo essa transição mais pro PF, assim, então a pessoa, a gente querer falar nesses episódios, então, seguintes, mais sobre as pessoas, mas também fazendo essa transição, trazendo um pouquinho de negócios em si, tá? Desse nosso episódio 70. Então a gente sempre, como a Beli salientou, a gente sempre traz em tudo que é episódio praticamente alguma coisinha ali pincelada em relação ao mundo pet, e tava faltando aquele episódio totalmente focado nisso, e a gente trouxe duas especialistas, mestrandas, não só em isso, mas pra gente discutir a respeito. Então, Não só pessoas físicas, né? Pets também agora. Exato. Primeira participação de cachorro num episódio. Primeira, né? Olha aí, Costelinha. De cachorro? Acho que um gato já participou de cachorro. Os meus gatos participaram. Costelinha tá participando E existiu, né, um monte de cachorro que tinha nos criticado, que só tinha aparecido gato e tudo, então tá aí, ó. E será que não é o futuro dos podcasts agora? Restaurantes com animais, podcasts com animais, gente? Acho que foi a Pedigree que fez uma campanha assim, mas eu não cheguei a ver a fundo, mas tinha uns cachorros no podcast, mas acho que só foi isso aí mesmo, uma sessão de fotos, enfim. Mas contem assim um pouquinho então desse @ de vocês e como que vocês fazem o serviço em si, até para o pessoal já saber. Então, eu comecei com o meu Insta antes de fato, começar a trabalhar na área, mais divulgando a rotina com os meus cães e gatos também. Tenho 2 cachorros e 2 gatos em apartamento. Então, mostrando um pouco da rotina, um pouco de, enfim, dos passeios, da forma de se alimentar.
E as pessoas começaram a gostar muito. Nisso eu comecei a ganhar mais seguidores, assim, alguns vídeos viralizaram. É @ajudateupet o nome. E depois que eu comecei a, de fato, então, trabalhar com isso, eu comecei a mostrar um pouco mais dos meus alunos, das minhas aulas, do meu trabalho. Continuo mostrando muito da rotina dos meus bichos, que eu acho que é a parte que eu mais gosto. E é isso, assim, eu também não sigo tanto com uma rigorosidade, assim, as postagens, porque é algo que eu gosto muito, então não quis que virasse um dever, assim, né? Então, quando eu sinto e gosto e tá sendo leve, eu tô postando, assim. Sobre redes sociais, né? O meu trabalho também, eu também tenho um trabalho nas redes sociais aí, tanto no Instagram quanto no YouTube, bem maior no Instagram do que no YouTube, mas eu tenho também um canal no YouTube. Ambos são o meu nome, já tive um outro nome antes, mas era muito mais difícil, então é a Mônica Tergolina. E aí eu, lá no Instagram, principalmente, mas no YouTube também, divulgo o meu trabalho, mas eu principalmente foco em produzir conteúdo para ajudar mães, pais de pet que tem o que a gente chama de um cachorro reativo. Eu trabalho muito com cães, os famosos cães problemáticos, os cães que, meu Deus, já não sei mais o que fazer. Então, o meu conteúdo, principalmente no Instagram e no YouTube, também é voltado para ajudar realmente essas famílias que têm os seus desafios aí com os cães no passeio, dentro de casa, cachorros que latem, que tentam avançar, que são muito ansiosos ou que às vezes são muito medrosos. E aí, claro, compartilho casos de alunos, rotina com os meus cachorros também, mas o meu foco mesmo ali a produção de conteúdo é voltada em ajudar as pessoas a elas mesmas assistindo os vídeos, o conteúdo, conseguirem adestrar os seus próprios cães para ter um dia a dia mais leve, mais agradável com o seu cachorro, uma vida mais tranquila. Então, é assim que a minha rede social é principalmente voltada para isso, assim. Bacana, um conteúdo bem educativo e uma questão que a gente viu aqui antes, até aquecendo, que é justamente no foco do trabalho preventivo, né? Então a gente tem como um senso comum, talvez, de que esse trabalho, né, esse serviço acaba sendo necessário somente quando já é um problema em si total, assim, ou que já é uma situação mais grave, mas justamente muito que elas trouxeram, eu queria que vocês trabalhassem mais isso também, sobre essa prevenção que começa no reativo e que talvez o senso comum seja do cachorro, o gato ou qualquer outro pet morder, o ato de morder talvez ser o alerta, mas muitas vezes isso está em outros alertas, outros sinais que o próprio pet dá e que já pode ser tratado desde então, né? Então, né, que o Felipe comentou a questão do morder. Muitas vezes é só a partir daí realmente que as pessoas vão procurar alguma ajuda, mas deveria ser o final já, assim, né? O morder já é algo muito extremo, assim. A gente fala que tem uma escadinha de comunicação dos cães, onde tem muitos sinais que eles emitem antes de fato ir morder, né? E aí, infelizmente, a gente não tem a cultura das pessoas conseguirem fazer essa leitura. E aí entra na questão da prevenção, né? Então as pessoas esperam estourar a bomba para geralmente começar a olhar para o problema ou de fato contratar algum profissional, enfim, né? Sabe, agora você falou isso, eu não sei se vocês já viram aquele meme na internet que o pessoal coloca tipo, problema para, sei lá, consertar um encanamento, chama um encanador. Problema para, sei lá, máquina de lavar a louça, chama um profissional para isso. E acho que nos cachorros, quando tem qualquer problema, vai tipo zigue-zagueando, zigue-zagueando, zigue-zagueando. E daí nesse zigue-zague, sabe aquele meme que é uma folha de papel, o pessoal vai fazendo uns setas, assim. E aí vai zigue-zagueando, zigue-zagueando. Não só para chegar num profissional de adestramento, mas às vezes para a pessoa realmente olhar e entender que aquilo é um problema. Acho que a Nath falou um negócio que é muito importante, que as pessoas esperam o cachorro às vezes morder, tá num estágio onde tipo, cara, eu não aguento mais, tô quase doando o meu cachorro, para daí tomar uma atitude, quando que a coisa é muito mais facilmente resolvida, né, quando a gente pega a situação, o problema num estágio inicial. Claro, quando já está num estágio avançado, a gente também consegue resultados maravilhosos, mas, assim, via de regra, vai demandar muito mais, né, do cachorro, da família, né, é um comprometimento maior. Então, se a gente pega num estágio mais inicial, tanto o problema, ou às vezes nem esperar ter um problema, já trabalhar numa prevenção para, poxa, não ter dor de cabeça lá na frente, seria o nosso mundo ideal. E eu vejo, né, que hoje o trabalho de vocês é muito de também explicar para o público essa importância de começar desde cedo. E aí, já lançando uma ideia de segunda, né, uma vez que isso esteja consciente, né, esteja consolidado na cabeça do público, então, por que não fazer uma escola para pet?
E a gente já tem creches, mas as creches, elas não ensinam. Elas passam tempo, brincam, mas elas não vão corrigir os problemas, traumas que aquele pet viveu. Então, talvez se a gente colocasse escolas, e daí eu adotei um pet e eu vou colocar ele na escolinha, fazer as séries iniciais, então quem sabe ele já volte para casa adestrado, e aí a gente consiga melhorar a nossa relação, né? Não sei se vocês já têm alguma vivência disso fora do Brasil, se é comum, aqui no Brasil esse movimento está começando. Gostaria de ouvir de vocês. Só rapidinho antes, e é interessante porque pode, claro que teria questão de investimento e tudo, mas acaba sendo uma alternativa de repente para quem quer ter um pet, mas a mesma coisa como com um filho aqui, e não, mas como coincidência, né? Do fato, olha, eu tenho que trabalhar, vou passar o dia fora e eu não vou pegar um cachorro porque eu não tenho com quem deixar ele. Se fosse um gato, talvez seria mais tranquilo, mas e sem juízo de valor de novo. Mas de repente não, eu vou conseguir pegar um pet porque ele vai ficar na creche então aprendendo e eu só vou ver ele de noite e o cachorro vai estar mais cansado, vai dormir, enfim. Eu vou deixar tu porque eu senão vou entrar numa polêmica. Não. É a primeira coisa que me veio na cabeça foi uma polêmica muito grande. Vamos deixar. Vamos segurar então, calma. Segurar um pouquinho. Então, aqui em Porto Alegre, por sorte nossa, tem uma escola que eu gosto muito, que se chama, assim, né, escola, enfim, centro de lazer, não aquela só creche nessa ideia de, tipo, vou largar meu cachorro lá e, né, então, uma creche que consegue ter um pouco mais de olhar para essa parte do comportamento, porque, infelizmente, a maioria das creches que a gente tem hoje, digo aqui em Porto Alegre, pelo menos, são muito ruins, assim, nesse sentido de comportamento. Sim. Tá? Muitas vezes falta profissionais para olhar para essa parte, falta mesmo os funcionários, né, terem esse conhecimento de, muitas vezes, até evitar alguma briga, alguma coisa assim, até dessa parte da linguagem, né, de separar por temperamento, por tamanho, enfim, olhar para a necessidade... Olhar para a necessidade específica de cada cachorro e não só muitas vezes para quantos clientes, né, eu vou ter, quanto dinheiro que eu vou ganhar aqui. Já vi muitas creches deixando os cachorros, esse aqui não se dá bem, então eu vou deixar num quadrado aqui minúsculo e muitas vezes é melhor o cachorro ficar em casa do que ficar num lugar assim que sabe-se lá o que tá acontecendo, né, enfim. E aí muitas vezes tem uns adestramentos, assim, nas creches, mas que também, às vezes, pelo que eu já vi, assim... É uma coisa bem complicada, assim, porque acredito que eu e a Mônica, a gente acredita muito naquele adestramento que é toda a família envolvida. Então, essa ideia seria muito incrível, né? A gente poder levar o nosso cachorro para um lugar e ele voltar, assim, melhor no final do dia. Mas a gente precisa participar do processo também, né? Então, pode ser, e tomara que cada vez mais a gente tenha lugares como essa creche aqui de Porto Alegre, que eu gosto bastante, que cuidem dessa parte do comportamento. Mas essa própria creche que também cuida dessa parte do comportamento também tem a consciência de, saiu da creche, os tutores precisam fazer a sua parte também. Reunião de pais. Reunião de pais. Eu acho que é uma coisa muito parecida com a escola, assim, né? Eu vejo agora, eu tenho um filho humano e a escola é um momento, né? Então, é onde a gente, poxa, eu levo meu filho lá, porque, enfim, eu preciso trabalhar, tenho a minha vida também, né? E ele vai passar o dia lá, ele vai aprender muitas coisas, ele vai aprender, enfim... trabalhar a motricidade dele, vai aprender a empilhar bloquinhos, vai aprender, enfim, coisas para a idade dele ali, vai desenvolver habilidades sociais super importantes que são da escola, mas é aquela coisa que não dá pra gente terceirizar a educação da criança para a escola. E acho que se tem, inclusive, esse debate aí também na criação de filhos de humanos, toda essa treta de que muita gente terceiriza a educação para a escola, né? Então existe um papel dos pais de dar uma educação, dar toda uma bagagem, uma formação para a criança e a escola ter esse papel complementar. Eu acho que nesse formato funcionaria maravilhosamente bem essa tua ideia, onde eu tenho um local de confiança, onde eu tenho profissionais capacitados, e aí para ter profissionais capacitados isso vai custar caro, né? Faz parte. Ou um curso de vocês. Capacitando de profissionais. Olha aí. Tô largando. Então, assim, tu vai precisar de um local, porque que nem a Nath falou. A gente tá falando de, poxa, vamos pegar o exemplo de novo, do meu filho. Meus filhos não, pelo amor de Deus. Solta, gente. Já tá soltando. Não, Henrique, tá tudo certo, é um só, tá por enquanto. Vamos deixar pra mais adiante. Mas, enfim, a gente tem ali escolinhas, é uma turma com poucas crianças, e mesmo assim, poxa, uma criança empurra a outra, uma criança morde a outra, assim, é um descuido.
Tu imagina com cães, que eles são extremamente rápidos, onde não se tem... criança, a gente... É que nem a gente sabe como a criança vai se comunicar ali. O cachorro não, ele tem toda uma comunicação diferente. É muito mais delicado esse manejo de cães em grupo, é muito delicado mesmo. Eu já tive alunos que foram atacados em creche de abrir barriga, de ir pra cirurgia, de o cachorro quase falecer. Porque assim, porque não se tem esse cuidado, então é uma coisa muito delicada mesmo quando a gente fala de creches, que nem a Nath falou, de separar por porte, por temperamento, por nível de energia, de não colocar cães ali que vão comprometer o risco do grupo, das pessoas, dos profissionais estarem atentos a interações para evitar uma possível briga, porque às vezes uma briga vai acontecer por uma coisa bobinha que não precisaria, que não aconteceria, né? Então tem que ter todo esse cuidado, e aí se eu tenho uma escola que tem essa capacitação aí, onde eu tenho, e no Brasil existem, tá? Existe, conheço profissionais maravilhosos, e aí tu ter uma escola que complementa essa tua educação em casa, acho que seria fantástico aí. E mais um ponto também sobre essa questão da creche, mesmo as creches que são muito legais e que tem todo esse olhar para o comportamento, é também entender o perfil de cada cachorro. Tem cachorros que não têm perfil para ir para creche. Né? Eu, por exemplo, tenho 2 cachorros. Um super teria perfil para ir para creche, brincar, passar o dia inteiro na função. A outra ia ser um estresse. Eu tenho certeza que ela prefere 1000 vezes ficar em casa na dela, com as coisinhas dela, do que ter que ir para um lugar movimentado, interagir com outros cães. Né? Tem isso também. E aí, só pra gente não perder o gancho das crianças em si, não tem como fugir um pouquinho dessa comparação, mas queria ouvir de vocês as opiniões, o que vocês acham, não só dessa comparação em si, mas do quanto, né, as crianças antigamente elas tiveram, também foi um processo a criança virar criança. Antigamente as crianças não necessariamente eram tratadas como crianças, elas usavam roupas de adulto, talvez se tivesse que salvar entre uma pessoa mais velha e uma criança, antes salvariam a pessoa mais velha. Tem um curso muito legal que é do Murilo Gun, acho que eu já citei aqui, que é acho, Criando Crianças Criativas, aí ele introduz bastante com isso, dessa construção do ser criança, né? E aí, queria fazer uma analogia do quanto a gente está vivendo isso com os pets em si, daqui a pouco, e já acontecendo, mas o quanto daqui a pouco a gente vai retransformar o conceito pet nesse questão do cuidado, e aí entrando no lance do cuidado para a gente meio que trazer o cuidado versus projeção emocional no sentido da parte dos donos em si. Até onde é cuidado, até onde é uma projeção, e aí passa a não ser um cuidado, e principalmente por não ter uma resposta de lá pelo menos tão clara. Existe o caso de você ter uma criança que você pode projetar uma vida que você não teve, um desejo seu na criança, mas em dado momento, muito possivelmente, ela vai manifestar que talvez é aquilo que ela queira ou não. Eu não quero ser jogador de futebol, mas meu pai tentou a vida inteira que eu fosse. E aí, fazendo essa analogia com os pets em si, óbvio que não é pro pet ser jogador de futebol, mas no caso, o quanto existe essa série de projeções do carinho, do cuidado, seja tendo criança, seja não tendo, e aí o cachorro assumindo o papel de criança em si pro dono. E desse dilema, assim, queria ouvir se ele faz sentido, na realidade, qual a opinião de vocês também sobre. Eu acho que a gente vai ter opiniões discordantes nesse assunto, então Ótimo. Acho que que a gente até bater um papo antes, então quer introduzir a tua e depois eu complemento? Pode ser. Então, acho que é muito legal essa abordagem de comparar mesmo, né, os cães / gatos, enfim, os pets no geral com as crianças, porque eles têm cada vez mais se tornado membros da nossa família, não tem como evitar isso, é a nova realidade, as pessoas estão deixando de ter filhos para ter os pets, né, investindo cada vez mais nisso. E acho que é muito justa essa comparação, e eu acho que assim como as crianças, dessas projeções que os pais botam nas crianças, me veio muito na cabeça a questão da expectativa que a gente bota em cima dos nossos animais. Então, acho que a própria sociedade nos cobra muito isso hoje, de que o cachorro ele tem que ser perfeito, o cachorro ele não pode latir, ele tem que ir no restaurante, ele tem que se comportar exatamente como a gente espera que eles se comportem, sendo que nós mesmos, às vezes, temos ataques de raiva, temos ansiedade, nós brigamos, né? Olha as pessoas no trânsito. Então, a gente cobra dos cães e dos gatos um nível de perfeição que nem a gente consegue entregar, porque, né, somos seres ali. Um nível de obediência, que nem a gente tem em termos de sociedade. Nem a gente é 100% obediente e igual o tempo inteiro, e a gente quer que o animal seja aquela perfeição, né?
E eu acho que a gente tenta o tempo inteiro encaixar os cães e os gatos, né? Eu falo os cães, mas enfim, os pets no geral, no nosso mundo. E ao invés de tentar transformar o nosso mundo um pouco mais viável para eles viverem, né? Porque a gente vê, os lugares sendo pet friendly e tudo mais, mas será que de fato é feito para os cães, né? Nossa, posso lançar minha ideia de segunda aqui? Lança. Vou lançar uma das minhas ideias. Então, o que eu tava pensando? Falando em lugares pet friendly, eu acho muito massa o lugar pet friendly, né? Tu poder levar o teu cachorro. Mas assim, só vamos colocar. Só fazendo um parênteses, falei que minhas ideias iam ser um pouco enviesadas. Então, assim, a grande maioria dos meus alunos, tanto de aulas individuais quanto de curso, assim, 99% dos cães que eu atendo aí de forma direta ou indireta, são cães que a gente chama de reativos, que são esse cachorro que late muito, que se desespera, que se descontrola, que tenta avançar, que fica maluco. E às vezes as pessoas não conseguem, aproveitar um lugar, por exemplo, às vezes o cachorro até iria num lugar pet friendly, ok, mas a mesa vai estar grudada com a mesa do lado, onde vai ter um outro cachorro a 30 centímetros. Poxa, é tipo a gente sentar grudado com um desconhecido. Eu já fui em restaurante assim, que tu senta grudado no desconhecido. Poxa, que troço desconfortável, né? Tu não consegue nem conversar às vezes com a pessoa na tua frente, que a pessoa do lado já tá olhando, ouvindo a tua conversa. Então, pensando aí em prol dos cães reativos, desses cães que a gente só... Quem é mãe de pet que tem um cachorro reativo sabe o sofrimento que é a gente ter um cachorro reativo que fica maluco. Poxa, um restaurante pet friendly, mas preparado para receber os cachorros ali. Coloca uma mesa aqui, uma mesa lá, friendly. Realmente pet friendly, reativo friendly, entendeu? Uma barreira. Coloca um arbusto no meio, separando as mesas. Coloca o garçom para chegar só por uma direção, porque tu tá às vezes aqui, o cachorro tá embaixo da mesa, o garçom brota do além, o cachorro é pego de surpresa e late, surta. Então, assim, um preparo, um cantinho ali para os cães, onde só vai chegar pessoas por uma direção, vai ter as mesas com, sei lá, umas muretas para tu entrar e o teu cachorro ter um bloqueio visual e não ficar encarando o cachorro do lado. Enfim, não só aquela coisa do pet friendly, tem um potinho d'água ali pro cachorro tomar água. Né? Um preparo ambiental estratégico para receber os cães problemáticos, para as pessoas que têm esses cães também poderem ter uma vida social um pouco mais... com os seus cães fazendo um pouco mais de parte dessa vida. Então essa é a minha ideia. Um restaurante reativo friendly. Reativo friendly. Eu achei incrível e vocês tocaram num ponto que nunca tinha pensado até então, que são poder ter pets é diferente de ser adaptável para pets, antes a gente até estava conversando, né? O filho da Mônica estava por aqui e aí ela disse, olha... Não é tão child friendly. Esse lugar, tem bastante lugares que pode cair, prender. E com cachorros é a mesma coisa, né? Então eu acho que nada mais justo do que a gente pensar em espaços como um todo. Queria voltar alguns passos atrás e explicar uma curiosidade pro pessoal. Antes de ter essa conversa, eu não sabia que a gente tem duas correntes, né? De como que a gente educa os cães, os pets, enfim... E esse treinamento, ele pode ser aplicado para todos os tipos de animais, aparentemente, né? Hipopótamos, gatos. Menina! Olha só. Então, eu queria que vocês contassem, né, um pouco dessas duas correntes, com qual vocês trabalham. E até depois, se desse para fazer alguma demonstração com a costelinha, né? O pessoal entender na prática. Bacon gosta de trabalhar. Não gosta da costelinha meio sonolenta. Então é com vocês. Assim, acho que vou tentar não ser técnica, que nem chato, mas acho que a gente pode dividir em 3 grandes linhas de adestramento. A gente tem o adestramento tradicional, que é aquele que eu imagino que a imagem que vem na cabeça das pessoas é um cara bombado, com as mãos para trás, assim, cara de brabão, com o pitbull do lado e uma roupa militar, tá? Esse geralmente é o estereótipo que a gente imagina de um adestrador. Brincadeiras à parte, né? Mas enfim, é um estereótipo muito... Eu ouvi esse estereótipo esse final de semana de uma pessoa que não entendia nada de adestramento. Então, veio falar, eu imaginava um adestrador assim, porque eu falei, eu sou adestradora. Ela disse, meu Deus, eu imaginava um adestrador assim. Então, veio esse estereótipo do adestrador que a gente chama de adestramento tradicional, que é o clássico, aquela coisa do líder da matilha, tem que mostrar quem é que manda, tem que mostrar que tu é o alfa, e o cachorro tem que te obedecer, mas é uma coisa meio militar. Então, esse adestramento, nessa linha, ele vem de uma coisa meio militar. E aí a gente tem uma outra linha de adestramento, que é a que eu e a Nath trabalhamos, que é a linha do adestramento. Aqui no Brasil é muito conhecido como adestramento positivo, tá?
Confesso que eu não gosto desse nome, porque parece as pessoas confundem muito com uma coisa permissiva, de que adestramento positivo é deixar o cachorro fazer tudo. Então não vou brigar, não vou mostrar quem manda, não vou corrigir o meu cachorro quando tá fazendo algo errado, eu vou É o deixar ele fazer tudo. famoso só dá petisco, né? Pega um petisco, tudo é petisco, e então se confunde com essa coisa permissiva. Então eu gosto, até do meu Instagram, os vídeos, eu uso muito um termo que é adestramento respeitoso. Então eu gosto de usar isso de que é um adestramento gentil, respeitoso, onde a gente tá criando um relacionamento ali com o cachorro, não é só uma obediência cega. Na minha linha de adestramento, na nossa linha de adestramento, não é sobre obediência, é sobre criar um relacionamento, um vínculo com o animal, é sobre ele fazer parte da nossa vida, e que nem a Nath falou, a gente coloca uma expectativa deles serem perfeitos, mas a gente não é perfeito, cara. Então, assim, é de entender aquele animal para ele ter uma boa vida ao nosso lado, e óbvio, uma boa vida, se comportando bem, né, dentro do que a gente tem como sociedade. Então a gente tem essa linha, e a gente tem um meio termo. E quando a gente fala em meio termo, parece algo muito legal, porque tu pensa, nossa, tem um extremo, que é o tradicional, que eu preguei aqui como uma coisa ruim, e é ruim mesmo. E aí eu trouxe o outro extremo, que é o positivo, e aí tu pensa, bom, tem um meio termo, que é o famoso adestramento misto, ou adestramento balanceado, que usa um pouco do adestramento tradicional em algumas situações e usa um pouco do positivo. E aí tu pensa, poxa, legal, é uma coisa meio termo. Mas não é legal não, tá? Parece uma coisa, até quis trazer que tem essa terceira linha, porque muitas vezes as pessoas acham que, não, o positivo então é muito permissivo, eu não quero ir por essa linha, eu quero uma coisa mais mista, e o misto, ele tem todo esse viés de cair também para as correções, para as punições, que a gente hoje sabe que tem um efeito muito grande, um efeito colateral muito grande no comportamento, na vida, na saúde do animal. Então, enfim, tem essas três grandes linhas. A gente trabalha com esse adestramento mais respeitoso. Fora do país, se chama adestramento sem medo, sem dor. Então, acho que fica mais fácil de explicar, né? Um adestramento sem usar dor, sem usar força e sem usar medo para educar. Acho que também uma palavra muito chave é a comunicação, né? Para esse tipo de adestramento. Nossa, no caso. Isso. Interessante isso voltando alguns passos também, sobre o pet friendly, talvez é muito entendido hoje, então ainda como a gente pode vir animal, então a gente é selo pet friendly, e de ter essa preparação conforme passa. Então me veio aqui como se existissem lugares, empresas que fazem pet washing, que pode ser que no caso não necessariamente cumprem os requisitos. E aí, só para não perder o link ali em relação ao restaurante que a Mônica trouxe, é uma ideia que eu já dei em outro momento, em algum outro episódio, eu não lembro, mas que eu até usei de exemplo aqui para elas, para entenderem o que seria uma ideia de segunda, mas tem que trazer ela e até uma previsão, assim, nenhuma ideia de segunda, uma previsão de segunda, que é em relação a esses restaurantes pet-friendly, provavelmente, eu acredito muito que conforme o tempo eles vão ter um menu para o pet também. Talvez vá ter o só de pet, pode ser, mas eles vão ter um menu além do normal ali para os donos, para os pets também. Já existe uma crescente em relação a repensar as rações, a alimentação dos pets. Hoje a gente vê, se for olhar no TikTok, já aparece aquelas refeições e o vídeo com muita demanda assim, de visualização comendo pé de galinha, uma série de outras coisas assim, mais naturais, e aí é outra vertente, vocês podem até explicar um pouquinho de repente, mas que talvez isso esteja se caminhando para criar esse tipo de demanda também em relação a eu quero dar do bom e melhor, então eu vou pedir um prato feito por um chefe, e aí vai criar uma nova profissão, que é chefes de pets, para fazer refeições. E então printem aí que isso aí vai acontecer. Vai acontecer. Acho que vindo muito dessa linha também, já lançando uma das minhas ideias de segunda, a gente falou sobre os lugares para levar os nossos pets, né, que sejam de fato pet friendly. Eu acho que a parte da arquitetura pensada para pet também é muito importante, né, porque a gente pensa, que era um lugar legal para levar o meu cachorro, e esquece às vezes de olhar para o lugar onde aquele cachorro de fato vive, né. E aí eu acho que entra muito também no que a gente vinha falando da expectativa que a gente bota em cima dos cachorros, porque na verdade os cachorros, e os gatos também, estão vivendo num lugar que não é feito para a natureza deles, né?
os próprios pisos da nossa casa fazem que muitas vezes os cachorros tenham problemas articulares, são pisos que fazem o cachorro derrapar um monte, era para eles estarem andando no asfalto, na grama, na terra, né? Então, eu acho que muito dessa arquitetura, assim, já vem muito esse movimento. Eu vejo muitas ideias muito legais, mas ainda está muito longe, assim, das pessoas, de fato, abrirem mão da sua decoração para pensar no bem-estar pro cachorro. E acho que a arquitetura conseguiria, né, juntar esses dois fatores, assim, né? Porque muitas vezes a gente pensa, vou fazer algo legal pro meu cachorro, vai estragar a decoração da minha casa, né? Então, por exemplo, isolamento acústico, um bom isolamento acústico para barulho, para fogo, para vizinho, né? Para fogo de artifício, no caso. Para vizinho, rotas de exploração, para gato, então, tem muita ideia legal, né? Para as caixinhas de areia, para ser um lugar também adequado. Os arranhadores verticais, né? Para os gatos também. Gatificação. Acho que os gatos, principalmente, que a maioria acaba não saindo tanto de casa, quanto o cachorro tem a questão do passeio. Aquele ambiente que o gato vai viver 100% do tempo dele, às vezes uma vida inteira, e aí não tem um cantinho pensado para ele, né? Muitas vezes são vários animais na mesma casa e não tem uma rota de fuga, um lugar onde ele consiga se isolar. Então, acho que é bem interessante, assim, essa parte da arquitetura também. Posso só voltar uma ideia para trás, para complementar o que tu falou do menu pet? O meu marido já trabalhou numa parrilla. Ele não era o parrilheiro, mas ele trabalhou em Porto Alegre. E tinha um cliente que vinha sempre com seu cachorro, se não me engano era um Golden, e ele sempre pedia uma carne específica da parrilla pro cachorro. Temperada e tudo? Não, sei, era só tipo no sal, acho que no sal. Não sei, aí eu tenho que perguntar pra Rick, mas ele contava que sempre tinha um cliente lá, meio fidelidade, que vinha e pegava o entrecô pra ele e o entrecô pro cachorro. Aí, então, olha aí, ó. Não tem um menu pra pet, mas eu tenho o pessoal tem que achar esse cara aí, já é o primeiro. Primeiro cliente. E só rapidinho também, complementando isso da Nath, um dos exemplos que eu trouxe aqui também foi dessas transformações, e até o episódio com a acústica que a gente gravou, que pegou muito essa questão da arquitetura. A gente trouxe isso dessas transformações, não só para animais, mas para outros quesitos. E aí existe essas dos animais, que esses tempos um prédio eu vi que tinha 3 elevadores, então o convencional, o de serviço, e simplesmente do meio era um elevador só para pets, que pelo menos no meu prédio meio que virou o de serviço, virou o permissivo para pets. Só que ali, no caso, e era um prédio mais novo, talvez que o meu, já existia concreto ali a questão esse elevador é só para pets, sabe? E tem outras coisas também, postos de gasolina na estrada, que chega lá e de repente tem um espaço que é reservado só para pet, pensando que o pessoal tá levando os pets para viagem. E então essas transformações ocorrendo assim, e possivelmente uma da área mais de lavanderia da casa em si, daqui a pouco ter um espaço ali se faz transformar. Eu até quase trouxe uma ideia de segunda pensando que daqui a pouco vai ter um quarto que é só do pet, mas aí eu não sei se isso seria muito longe assim de um apartamento de 3 quartos virar 4 quartos, ou daqui a pouco, se realmente o casal não tem filho, o terceiro quarto, e se não virar um escritório, vira o quarto do pet, não sei, de repente, daqui a pouco isso pode virar, se tem mais de um pet principalmente, então, né? Só ia comentar que, enfim, eu já vi famílias que eu já atendi ter um cômodo ali onde é tudo preparado para o cachorro. Não é tão distante. Né? E claro, né, não é uma maioria, mas eu já vi acontecer de terem feito. Já tive alunos que fizeram móveis específicos para comportar o cachorro naquele cômodo, uma caminha que abre. Eu mesma, no apartamento que eu morava antes, mandei fazer, mas daí o marceneiro não entregou as coisas, mas eu tinha mandado fazer um móvel para encaixar as casinhas dos meus cachorros, as caixas de transporte embaixo, que eles dormem ali, para acoplar e eles terem o seu cantinho. Então, assim, acho que não tá tão distante, não. Não tá. Agora eu lembrei que a família da minha amiga tem gatos e eles fizeram os móveis da cozinha planejados, já com o espaço para colocar as caminhas ali no meio. E não é assim um espaço, é literalmente um espaço pro pet. Então tá acontecendo. E eu acho muito fascinante, assim, a gente analisar a nossa sociedade, ver os fenômenos acontecendo e ver como eles vão... É um efeito cascata, né?
Primeiro a gente começa com ter o pet, daí o gostar, e daí ele vai passando por camadas da nossa vida, de educação, cumplicidade, até que a gente chega em camadas que eram impensáveis antes, como a camada jurídica. Teve uma lei que recentemente foi aprovada, consequentemente súmulas que estabelecem que o divórcio agora tem a guarda compartilhada dos pets. E não somente a guarda, mas como as despesas. Então, a gente está tomando uma proporção onde o que era antes apenas um acontecimento da vida, agora é um fenômeno social e se reverbera em todas as camadas. E até gostaria de provocar vocês, né, que são desse meio, quais as próximas camadas que vão sofrer alterações? Será que vai ser uma camada ambiental? Será que tem alguma outra camada psicológica? Até, né, Nath, algo da psique dos pets que não está sendo explorado, mas que daqui a pouco a gente vai ter que começar a tratar? Como é que vocês veem esse cenário? Eu acho que, inclusive, já vem acontecendo, tu falou dessa parte jurídica, né? De quantos casos a gente viu aí, muitos relacionados a avião também, né? De mortes, de estresse. Então, falando em ambientes adequados, né? A minha ideia de segunda tá indo de encontro com essa aí, a minha outra ideia. Então, falando em espaços adequados, né? E aí minha opinião pessoal, eu acho insanidade botar um cachorro pra ir junto, viajar junto com as nossas malas, num lugar que não, enfim, tem nenhum suporte para levar um animal e viajar longe dos seus tutores, num lugar, numa situação que já é estressora, né? Aí nem se fala, então, do caso Orelha, né? Acho que foi o último e maior que aconteceu. Então, eu acho que, ainda bem, cada vez mais a gente está conseguindo olhar com a atenção que, de fato, merece, assim, eu acho. Essa parte jurídica, assim, sabe? Eu acho que eu posso estar enganada, tá? Mas eu acho que eu tava tendo recentemente alguma lei em relação a também aquele caso do cachorro que faleceu numa caixa de transporte do... O Golden? É, o Joca? Joca. É, Sim. eu acho que também, eu não sei se já virou lei ou não, mas estavam fazendo um projeto em relação a isso. E aí entrar uma das minhas ideias de segundo que eu falo, eu já fui a pessoa que quase fui viajar com os meus cachorros, quase me mudei para outro país com os meus cachorros. E na época foi um pesadelo. Era um pesadelo para eu ter que colocar... Bom, eu tenho 2 cachorros pequenos, então eles iriam andando no avião, tudo certo. Mas o meu cachorro grande ia ter que ser despachado com as malas. E aí, para mim, estava sendo, assim, algo muito difícil. E confesso que pesou na decisão, no fim, da gente não ir viajar. Foi uma das coisas que pesou. Ele não poder estar conosco. E aí, a minha ideia de segunda é... Por que não a gente não ter espaços... dentro do avião, assim como tem o assento conforto Ultra Mega Plus com espaço extra ali, que nem tem espaço extra, mas enfim, um assento mais confortável. Poxa, uma fileira para ser específica só para alguém com cachorro. Não precisa ser 15 fileiras, não precisa ser, né? Mas voos específicos. Nossa, tem um voo por semana para os Estados Unidos que tem uma fileira ali onde aquele lugar é para tu ir com um cachorro e não para tu ir. Aí, de novo, não é que nem o restaurante, não é o pet friendly com um potinho da água onde vai todos os cachorros enfileirados, um grudado no outro. É um cachorro por voo, ou sei lá, um aqui e o outro lá, para também não ter estresse para os cães e para as pessoas, que também ninguém merece um caos no meio do voo, né? Então, também, acho que isso aí. Essa era a minha ideia, um voo com espaço realmente para o pet poder ir, mesmo que ele vá numa caixa de transporte, mas então que tenha um local para ele ir dentro da cabine com o seu tutor, na caixa, de uma forma controlada, segura, para não colocar os outros em risco, né? Ou, enfim, mas essa é a minha outra ideia. E complementando aqui, né, a gente faz o aquecimento antes do episódio, mas a gente só fica sabendo das ideias de segunda de cada um no momento em que está gravando, tá? Pra gente poder ter as reações mais autênticas e conectá-las assim da maneira mais original possível. E uma outra ideia de segunda que eu trouxe é justamente sobre o turismo pet. Então, tendo essa solução no caso da Mônica pros aviões, a minha seria já a partir do momento que você chega nesse outro país, esse outro estado, cidade, o que seja, de não só, não digo da cidade se estar adaptada, mas desde o programa lá da agência, montar o cronograma também pensando no pet estar incluso, mas dos próprios países e do mercado de turismo em si, daquela região, começar a explorar e pensar em ter alternativas, enfim, atrair esse público que quer viajar ou que, no caso, vai começar a viajar com os pets, que pode ser uma demanda ali tanto de não ter com quem deixar ali, ou se daqui a pouco pode ser mais barato do que deixar em um hotel,
ou de justamente eu quero fazer essa viagem, mas eu quero levar o meu pet junto e existe uma agência agora que faz isso, ou existe um país que está investindo e que quer atrair esse público com turismo pet, que de repente pode ser uma vertente que também aqui virando meio previsão que venha a acontecer, assim. Acho que quebrando um pouco, né, a linha que a gente vinha seguindo, mas para lançar uma outra ideia que também não é tão longe assim, é a questão de ter uma licença para poder ter um pet, seja lá comprando ou adotando, né? E que também em muitos lugares, em muitos países já existe, que é a obrigatoriedade, polêmico isso também, obrigatoriedade de os tutores, antes de adotarem ou comprarem os seus animais, fazerem um curso obrigatório para noções básicas de comportamento, de manejo, de bem-estar. Eu vejo muito, assim, pessoas que não têm a menor ideia sobre absolutamente nada de necessidade da espécie, seja de cães, de gatos ou qualquer outro pet. E eu vejo que, assim, em outros países existe essa obrigatoriedade e que faz muito sentido, que ajuda demais, até mesmo em evitar abandono, ou, enfim, devoluções de animais, né? Acho que seria um mundo perfeito, assim. Seria incrível, porque acho que as famílias estariam mais aptas a receber o animal, e não receber o animal no sentido de, só vou trazer ele em casa, mas pensando na questão da prevenção que a gente falou antes. Porque daí, poxa, eu sei o que esperar, eu sei, começou a fugir do padrão, eu tenho ali minhas cartas na manga para agir, não estou conseguindo, eu já busco ajuda. Então eu já tenho uma visão mais atenta ao que pode ser problema, o que é normal, o que não é, né? Então eu acho que isso seria sensacional. Países de primeiro mundo têm isso, e também esses países geralmente têm junto ali a questão de que tu tem que seguir por adestramentos que não envolvem medo, que não envolvem dor, e que tu tem que ser um adestramento mais positivo e não a linha tradicional. Então, só complementando que geralmente essas coisas vêm atreladas. Perfeito, acredito que concluímos muito bem aqui, trazendo desde o início da ideia ali dessa nova vertente, então, ou da melhor vertente, digamos assim, né? Em relação ao adestramento e disso foi muito legal que a Nath trouxe em relação dessa expectativa da perfeição quanto ao pet, isso. E um ponto que eu trouxe aqui, acho que já comentei também em outros episódios, para quem escuta todos, acaba às vezes ficando umas coisas repetidas, mas não tem como não citar que a gente está vivendo hoje, a gente já sabe, né, aquela questão da era da atenção, e nós estamos carentes de pessoas ou de coisas, enfim, o que quer que seja, nos retribuírem essa atenção, ou nos darem uma atenção verdadeira, visto que muitas vezes a gente pode estar presente, mas não estar tão presente em si, com o celular, ou pensando em outra coisa, enfim, ansioso, e o do quanto o animal acabou sendo uma fonte de atenção 100% garantida. Então eu posso, e aqui fazendo um exemplo forte mesmo, eu posso ter um filho que não necessariamente ele vai me dar tanta atenção, enfim, e não que ele precise, mas no caso, o cachorro, se eu pegar, adotar um cachorro, adotar um gato, possivelmente ele vai me dar toda a atenção que eu quero ou preciso, ou mesmo que ele não queira, daqui a pouco é um gatinho mais reservado, enfim, eu vou acabar ultrapassando o limite ali dele e vou fazer com que ele me dê aquela atenção que eu preciso e que talvez isso acabe, né, levando a esse crescimento do mundo pet, e aí, claro, a gente tem que ter todos os cuidados e evoluir junto também, né? Até um dado para encerrar aqui, que a gente tem hoje 160 milhões de pets no Brasil. O Brasil é o terceiro maior mercado pet no mundo e tem mais pets do que crianças, no caso aqui no Brasil. Então, por enquanto, ou enfim, os pets estão ganhando aí, se liguem crianças. Né? Alguém tem mais alguma ideia de segunda, enfim? Eu queria complementar o que vocês falaram antes sobre a licença PET. Eu acho que o governo poderia contribuir. Recentemente teve um registro, né, um cadastro que tu tinha que fazer dos pets que tu tinha. Do chip também, né? Do chip, mas eu sou um pouco pessimista, né, nesse cenário, porque eu fico pensando, será que daqui a pouco não vão começar a tributar os pets que tu tem? E tu vai ter que começar a pagar imposto. Então o meu recado é que, por favor, não tribute os pets, incentive, quem sabe fazer... Não, a gente não duvida de nada.
Mas quem sabe, então, que incentive e faça um curso. Um curso ali que pode estar disponível no Gov daqui a pouco, contrate vocês para fazer esse curso e que as pessoas aprendam os cuidados básicos, não só cuidados, né, mas bons hábitos, como que a gente cuida do espaço público, o espaço público que ele não é espaço de ninguém, ele é um espaço de todos, as pessoas tenham essa consciência, né, junto com os pets. Então, é isso, né? Governo, colabore com a iniciativa privada, com as pessoas, com os pets e, enfim, tenho certeza que esse ecossistema juntos, né, forma uma comunidade linda e a gente consegue cada vez mais crescer e se retroalimentando, enfim, gerar muitas coisas boas. Nath, Mônica, muito obrigado então pela presença, a palavrinha final aí de vocês em relação ao episódio, as ideias. Então, queria agradecer também o convite, acho que foi muito legal toda essa troca, muito bom ter a oportunidade de falar sobre um tema tão importante, tão relevante, tão novo, que com certeza só vai crescer cada vez mais. Espero que todo mundo goste também. E acho que é isso. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, Mônica, também por estar aqui comigo. Bom, eu queria agradecer muito vocês pelo convite, Nath também, por estar aqui de novo com a gente juntas nessa. E, nossa, eu fiquei muito feliz de falar aqui sobre o assunto que eu amo. Né? Olha quem que apareceu. Ai, que bonitinho, cara. acabou de acordar. Oh, meu Deus do céu, você vai vir fazer uma demonstração. Poxa, deixa eu bem. Ai, vem cá, filho. Pega ali o petisquigo. Aquele. Vem cá, cara. Sobe aqui, ô morto de fome. Vem. Aí, Ele não ia deixar acabar sem aparecer, né? Não, né, Bacon? Quer dar uma comidinha? Ai, oi, arrotou. Mas, enfim, queria agradecer vocês pelo convite para falar sobre esse assunto que, poxa, eu amo falar sobre isso, virou o meu trabalho, né? E assim, tô 24 horas por dia falando sobre isso, se duvidar, não paro de falar. E, nossa, muito obrigada. Acho que nem a Nath falou, é um tema extremamente relevante e acho que ajuda não só a dar realmente ideias de segunda, porque acho que é muito legal essa proposta de a gente ter ideias diferentes, mas também conscientizar sobre as famílias, as pessoas, porque, poxa, que nem o Felipe falou, 160 milhões de pets, Isso. né? Quase todo mundo tem um pet por aí, então acho que é uma forma também da gente levar a nossa palavra, um conhecimento para as pessoas, para ajudar mais famílias a terem aí uma convivência mais legal, mais tranquila e agradável com seus cães, né? No meu caso, com seus pets. Muito obrigada. Bem, reforço o nosso agradecimento, né, por vocês terem topado, mas também por vocês terem aberto... Você também, tá? Camadas tão sensíveis da vida de vocês, que envolvem muito amor, muito cuidado. Deu para perceber o zelo que vocês têm pelos alunos de vocês. Então, agradecemos muito. E se você teve uma ideia de segunda, por favor, nos conte. A gente quer ouvir. Prazer estar contigo mais uma segunda-feira e segundou! Segundou! Segundou!